Logo para começar, lanço uma questão se fores DJ. Usas DDJ, XDJ ou CDJs? Para quem não for DJ, este vídeo é igualmente interessante porque hoje vamos falar de mais uma marca. Os vídeos têm tido uma excelente recepção e o feedback tem sido muito positivo, o que nos deixa muito gratos. Vamos falar da Pioneer DJ. Olá, bem-vindos ao canal da Gitana, eu sou o Luís Alberto e hoje vamos falar num nome que toda a gente conhece, a Pioneer, mas vamos falar especificamente da Pioneer DJ, porque a Pioneer e a Pioneer DJ são coisas distintas, apesar da ligação umbilical naturalmente. Mas apesar da Pioneer DJ ter mais de 25 anos à data de hoje, só em 2015 é que se tornou completamente independente da marca-mãe, a Pioneer Corporation. Yoshinori Kataoka é o presidente e CEO da Pioneer DJ desde 2020 e agora vai já a grande novidade que muitos de vocês podem desconhecer. A Pioneer DJ mudou o nome empresarial para Alpha Theta Corporation, mas calma, os produtos continuam com o nome de origem, até porque nestas coisas, quando o sucesso está estabelecido, mexer é estragar. A mudança, todavia, marca a independência da marca, apenas isso. Mas isto é história recente e nós queremos é começar onde tudo começou. Muitos de vocês não se lembram ou não sabem, mas DJ que era DJ passava vinil, misturava vinil com pratos e agulhas e uma tecnologia e técnica completamente diferentes daquelas que há hoje, mas já sabem como funciona a evolução tecnológica, nada se perde, tudo se transforma, como diria Lavoisier. Os CDs eram cada vez mais usados, eram mais leves e consequentemente transportavam-se mais facilmente. Como se consideravam na altura uma evolução, não só por esses motivos, mas até porque, além de serem mais pequenos, continham também mais informação, então houve a necessidade dos DJs aproveitarem essa mais-valia. Mas antes de acompanharmos a evolução desta empresa com o que os DJs procuravam, relembro-vos que está aí um botão vermelho, muito simples, que diz subscrever ou inscrever ou subscribe, depende, e que se clicarem lá faz magia, portanto experimentem. Além disso, um like neste vídeo e um comentário são sempre recebidos com gratidão. Não se esqueçam, no entanto, de visitar o nosso site em www.egitana.pt com milhares de produtos em stock da Pioneer DJ e de centenas de outras marcas, por isso passem por lá. Então, para vos explicar um bocadinho o que é que aconteceu, é muito simples. Algumas empresas começaram a lançar decks de CDs, uma coisa assim quadradinha, que podem ver aqui, até muito usados também em estações de rádio, mas os DJs não estavam habituados a isso. Um DJ precisa de saber misturar, precisa de colocar aquele beat inicial muito certinho e além disso estavam habituados a trabalhar com pratos. Daí a necessidade de se criar alguma coisa semelhante ao vinil, mas com a leitura de CD. Assim, em 1994 surge o primeiro equipamento lançado pela Pioneer DJ, especificamente para DJs, o CDJ500. Já se sabe que o sucesso era o esperado, apesar de naquela altura, e eu lembro-me bem, atenção, até porque 3 ou 4 anos depois estava no auge da minha adolescência, mas naquela altura isto dividiu profissionais e amadores numa guerra silenciosa entre quem era bom e passava vinil ou quem se aproveitava dessa evolução tecnológica e passava CDs. Claro que, no final de contas, toda a gente se rendeu aos famosos CDJs e a verdade é que hoje simplifica a vida profissional de muita gente, assim como simplifica também quem simplesmente tem paixão por passar uns sons para os amigos ou mesmo para ter em casa, mas já lá chegamos também a esse mercado. Em 1995 houve a necessidade de criar uma mesa de mistura específica para esses tais CDJs, então a Pioneer DJ lançou um sucesso tão grande que ainda hoje se vê em muitos clubes, discotecas por esse mundo todo, a DJM500 já com efeitos. A DJM é uma mesa de mistura. E durante anos esses dois produtos equiparam casas e discotecas por toda a parte, a conjugação de 2 ou 4 CDJs com a DJM500 era um casamento perfeito, até porque nessa mesa de mistura permitia ligar 2 pratos de vinil e 2 CDJs em simultâneo, uma vez que era de 4 vias. Então esses primeiros 4 ou 5 anos foram necessários e essenciais para que toda a gente se habituasse a essa tal nova tecnologia e para ver o que estava bom e o que era possível aperfeiçoar. Então em 2001 surge o CDJ1000, revolucionário com um jog wheel maior. Já agora o jog wheel é aquela plataforma que simula o prato do vinil, aquela plataforma rotativa, e o CDJ1000 pretendia precisamente simular um prato de vinil na perfeição. O tamanho da plataforma era maior e incluía efeitos digitais que permitiam aos DJs simular quase na perfeição um vinil, nomeadamente o famoso
Scratch. Como as histórias são sempre muito longas, marcamos também na Pioneer DJ os marcos mais importantes e que de certa forma mudaram o rumo do que antes se conhecia, até porque todos os anos se lançava alguma coisa, principalmente CDJs e DJMs. Para terem noção, há 9 modelos CDJs e há 34 modelos de mesas de mistura DJM. Em 2008 aparecem uns headphones profissionais, HDJ 2000, extrema qualidade, robustez e uma ergonomia fantástica, tudo o que um DJ precisa na verdade. E aqui estas séries 2000 abriram o mercado a quem se queria destacar e causar impacto. Logo em 2011 aparece o CDJ 2000 e logo um ano depois, em 2012, o CDJ 2000 NX ou Nexus. Ficheiros MP3, USB e ligação com smartphones eram cada vez mais uma necessidade e a Pioneer DJ acompanhou sempre essa evolução, até que nesse mesmo ano, em 2012, aparece o controlador DDJ-SX. Antes tínhamos conhecido o S1 e o T1 e outros controladores, mais simples na verdade, mas o SX marcou uma reviravolta por usar o software Serato DJ. E dizer-vos neste caso que os softwares ditam muitas vezes as escolhas dos controladores, porque há imensos softwares para iPad, para Windows, para Apple, há softwares próprios das marcas e há outros independentes. Portanto, fazer controladores que sejam capazes de trabalhar com diferentes softwares é uma mais-valia e a Pioneer DJ conseguiu isso. É importante dizer, no entanto, que a Pioneer DJ tem também o seu próprio software que existe desde 2009 para computadores, é o famosíssimo Recordbox. Em 2012, depois de muito desenvolvimento e aperfeiçoamento, saiu a primeira versão mobile e a partir daí foi sempre a melhorar. Em 2013, a Pioneer DJ entra no mercado de equipamento áudio profissional, sistemas de som, equiparam clubes e casas por todo lado e em 2014 lançam o PLX 1000 e aqui uma coisa bem interessante, que é sempre bom voltar à origem. O digital e a tecnologia continuam naturalmente o seu rumo, mas há sempre quem queira regressar onde começou. Há inclusive quem queira aprender, portanto a Pioneer DJ lançou um giradiscos analógico desenhado exclusivamente para clubes ou discotecas, ou seja, desenhado para os DJs. Em 2015, uma volta de 180 graus para a Pioneer DJ. É oficial, a Pioneer DJ separa-se da Pioneer Corporation e definem mercados independentes e logo nesse ano a Pioneer DJ causou enorme impacto em todo o mundo com lançamentos e inovações, umas atrás de outras. Para começar, a DJM S9, exclusivamente para um mercado muito específico, batalhas de DJs, hip-hop, etc., com 2 canais e um crossfader Magvel Pro. O crossfader é o slider do meio que faz precisamente o crossfade dos canais e esta mesa foi um sucesso tremendo porque tem compatibilidade, mais uma vez, com a aplicação líder de mercado Serato DJ. Ainda em 2015 anunciou a XDJ-RX, um controlador all-in-one e com um novo update ao Recordbox, já embutido, claro, e que, mais uma vez, este controlador foi um sucesso tremendo pelas capacidades e pela independência, acima de tudo. Já agora, para os mais curiosos, e muito rapidamente, quais são as grandes diferenças e semelhanças, já agora, entre CDJ, DDJ e XDJ? É muito simples. Reparem, os CDJs funcionam com CDs, controlam igual e são independentes, podem ter 2, 4 e por aí. Os controladores DDJ e XDJ não leem CDs. Portanto, DDJ versus XDJ. DDJ é mais simples, mais barato e mais acessível e precisam de usar computador ou iPad. XDJ tem uma função standalone, funciona por si e são tecnicamente mais avançados, ideais até para se habituarem às grandes casas que têm CDs ou equipamento profissional, porque a XDJ é basicamente uma simulação de CDJ com as mesas de mistura DJM. Como veem, é fácil de identificar e diferenciar. Em 2016, a Pioneer DJ aposta no lançamento de samplers com o Toraiz SP16, portátil, profissional e muito versátil, e que permite aos DJs que são simultaneamente produtores fazerem uma atuação ao vivo com improvisos ou com o que trouxerem do estúdio para apresentar. E lançam também uma app há muito tempo esperada, a WeDJ, uma app para iPad, intuitiva, com um layout muito simples, eficaz e que permite a quem não tem controladores profissionais ou físicos conseguir misturar com eficácia, com efeitos até, e é um excelente início a quem quer começar a trabalhar ou a perceber um bocadinho o básico da mistura.
e dá sempre jeito. 2 anos depois do lançamento da XDJ-RX, aparece a RX2 em 2017 com upgrades significativos, touchscreen no ecrã ligeiramente maior e performance pads com lançamento rápidos. E a DDJ continua com avanços e lançam a DDJ-1000 com 4 canais em 2018, com record box, um look incrivelmente profissional e simultaneamente versátil. E os 4 canais fazem mesmo muita falta a muita gente, então a Pioneer lança logo no ano seguinte, em 2019, a XDJ-XZ, esta com 4 canais, se bem que é importante fazer aqui uma dúvida, no modo standalone, a XZ só trabalha com 2 canais, mas permite criar um setup profissional e adicionar 2 pratos de vinil ou 2 CDJs e criar um sistema incrível, incrível mesmo. E nesse mesmo ano mais um lançamento e temos assim, no mesmo ano, um dos controladores mais avançados da Pioneer DJ e o mais básico, o DDJ-200, excelente e com um look também profissional, sendo que é uma entrada de gama desenhado especificamente para iniciantes que queiram inclusive usar o smartphone. Assim, DDJ-200 e XDJ-XZ. Ainda no mesmo ano a Pioneer DJ abre uma escola de DJ em Yokohama, em 2020 deixa de ser oficialmente Pioneer DJ, apesar dos produtos continuarem a ser Pioneer DJ, mas passa a ser Alpha Theta. E para começar logo bem, lançam uma mesa de mistura com 6 canais, a DJM V10, claro está, para setups mais complexos. E cá está, acho que fizemos uma boa timeline, fica sempre imensa coisa por dizer, já sabem como é, mas creio que esta é a melhor forma de falar de marcas e que têm tanto de história como têm de curiosidade. E a Pioneer DJ foi mesmo pioneira nesta área de DJ, explicámos as grandes diferenças entre XDJ e DDJ, que é uma questão que nos chega frequentemente, e explicámos-la de uma forma simples e eficaz. Portanto, acho que é uma boa timeline e lá está a Pioneer DJ, apesar de ter só 25 anos, é uma marca já com muita história e acima de tudo com muita presença de mercado. Amigos, muito obrigado por terem estado por aí, não se esqueçam de subscrever o nosso canal e de fazer um like neste vídeo ou até mesmo de o partilhar. Isso então é que era espetacular, partilhar, por que não partilhar o vídeo? Por que não? Fica a dica. Malta, muito obrigado a todos, Egitana por aqui, até já!